Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para, mais uma vez, falarmos da Palavra de Deus. E eu quero trazer a você nesta noite, a você que vai estar assistindo, compartilhando, enviando alguém que necessita ouvir algo da Palavra de Deus. Eu queria falar hoje sobre o princípio da oferta de primícia. Vou repetir, o princípio da oferta de primícia. Olá, Gleison, tudo bem? Um grande abraço, que bom. Nós vamos começar um assunto aqui em poucos minutos sobre princípios da oferta de primícia. Um assunto bastante interessante. Pastora Gisele, Pastor Marcos e muitos outros que vão adentrar aí. A gente vai dar mais atenção à palavra, enquanto vocês deixam o seu alô, seu boa noite, sua paz do Senhor, shalom, assim como queira. É um prazer poder compartilhar a palavra de Deus ao seu coração, tá bom? Ô Diogo, que bom que você está aí. Ontem tivemos um bom papo, né, Pastor Diogo Freire? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a oferta de primícia. O princípio da oferta de primícia. Eu vou melhorar aqui esse som, né? Para que não atrapalhe o fundo musical aqui. Amém? Então eu queria falar com você. Convide alguém aí, avise alguém que precisa entender melhor esta palavra. Irmã Leila, minha amiga de infância, que Deus abençoe. Tiago e Andréia, Deus abençoe. A todos, que Deus possa abençoar. Depois esse vídeo vai estar no YouTube também, tá? No canal lá, bp.rinaldojob, Bispo Rinaldo Job. Eu vou disponibilizar ele lá. Já disponibilizei ontem, nós falamos sobre o que a Bíblia fala sobre o dinheiro, e ele já está lá, você pode acessar quantas vezes precisar, tá bom? Então vamos ao assunto desta noite. Princípios da Palavra de Deus sobre a oferta de primícias. O que é a oferta de primícia? Vamos aos textos bíblicos, e o primeiro texto que eu gostaria de ler está em Malaquias capítulo 3. Diz o texto, versículo 6, Pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos, pois, para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que haveremos de nos tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta toda nação. O texto de Malaquias não foi escrito exclusivamente para o povo simples, para o povo comum. Malaquias foi escrito para os pastores, para os sacerdotes. Então eu não preciso dizimar ou ofertar, porque Malaquias não está falando com a igreja, sim, falando com os sacerdotes. Não. Malaquias está chamando a atenção dos sacerdotes que estavam falhando. Malaquias fala de 3 alianças. Fala da família, sacerdócio e o dinheiro. E os sacerdotes estavam falhando. Eles estavam roubando. A palavra roubar, eu descobri ela quando estava na faculdade fazendo uma aula de direito penal. Que roubo vem da palavra reter. É impossível você entrar na casa de Deus, você entrar no céu, você entrar onde Deus mora e saquear algum objeto dele, alguma coisa dele. Você não pode roubar de fato, assaltando a casa, assaltando Deus. Mas Deus lhe entrega tudo que você
desfruta, tudo que você come, tudo que você usa, tudo que você vê ao seu redor, você pode tocar, saiu da terra. E há algo que vem junto, que é de Deus. Eu poderia dizer que isto era o Corban. O que significa Corban? Jesus disse: vocês anulam os mandamentos por causa da vossa tradição. Um judeu, um fariseu, o que ele fazia? Quando ele tinha um parente, os pais ou alguém necessitado que buscaria nele um auxílio, um recurso, ele ia ao sacerdote, consagrava todo o seu patrimônio a Deus e passava a usar, viver de usufruto. Quando alguém lhe pedia um auxílio, quando alguém lhe pedia uma ajuda, ele dizia: não posso porque é Corban, pertence a Deus. Quando você tem um fruto, quando você tem uma cria, quando você tem um resultado, quando você tem um lucro, quando você recebe algum benefício, quando você extrai algum benefício da terra, junto está o Corban. Exemplo, você recebe R$1.000, isto é um lucro, é um resultado, é um ganho. Você já sabe na sua consciência que a 10ª parte não lhe pertence. Por quê? Porque aquela 10ª parte já está consagrado, já é do Senhor. Isso é Corban. Os homens estavam retendo. Eu recebo 1.000 e retenho a 10ª parte e não devolvo a quem de direito, que é Deus. Eu estou retendo. E quem está retendo está roubando. Eu lhe empresto um livro e você diz: olha, semana que vem, quando eu terminar de ler, eu te devolvo. E agora já passou 2 semanas, 3 semanas, e você não devolveu o livro, você reteve o livro. Sabe o que você passa a ser? Um roubador, um ladrão. Ô meu amigo pastor Gilvão, um grande abraço. Que bom que você está aí. Estou lhe devendo uma visita. Quero muito aí passar alguns dias com você. Eu lhe admiro e tenho uma profunda amizade e respeito por você. Gostaria de estar muitos dias aí com você, mas tem alguma coisa nos impedindo de estarmos juntos. Mas logo, logo eu apareço aí, em nome de Jesus. Então, voltando. Quando você pega um objeto emprestado, você pegou minha calculadora emprestado, para ir devolver amanhã, mas daqui 15 dias você ainda não devolveu. O empréstimo passou a ser um roubo, porque você está retendo o que é meu. Você quer a bênção de Deus na sua casa? Com certeza você quer. Dê uma olhada nas coisas que estão na sua casa que não são suas. Objetos que você guardou, pegou emprestado, uma vasilha, uma ferramenta, um livro, dinheiro, alguma coisa que você reteve. Você passa a ser contado agora no mundo espiritual como um ladrão. Então, quando Malaquias pergunta: pode o homem roubar a Deus? De fato, ir lá assaltar? Não. Mas Deus lhe dá tudo que você come, tudo que você usa, tudo que você toca, tudo que você vê, tudo que você extraiu da natureza, dos frutos, dos animais. O de Deus estava junto. Se você não devolveu fielmente, Deus passa a contar você como um ladrão, porque quem está retendo está roubando. Pode o homem reter o que é de Deus? Sim. Como? Retendo os dízimos, retendo as primícias e retendo as ofertas. É de se pensar. Também diz: olha, vós sois amaldiçoado com a maldição. Em outro texto diz: com maldição sois amaldiçoado. Eu tenho uma definição sobre maldição. Guarde ela para você. O que é maldição, pastor? Nós temos as operações da matemática: adição, subtração, divisão e multiplicação. O que é maldição? Uma má adição. Olha a calculadora. Eu tenho 1
mais 1, agora eu já tenho 2. Mais 2, agora eu tenho 4. Eu vou adicionando, eu vou somando, eu vou adquirindo. Mal. Uma palavra errada é uma adição má. Um negócio mal feito é uma adição má. Uma decisão injusta é uma adição má. E eu vou adicionando e adicionando e adicionando. Então, com adição mais adição e adição mais adição, eu vou adicionando mal. E com maldição eu sou amaldiçoado. Pense nisso. Com maldição sois amaldiçoado. Mas vamos ao assunto, porque eu quero falar dos princípios da oferta de primícia. Não é um assunto simples, não é um assunto que se entende todos com facilidade de uma única vez, mas eu gostaria de deixar claro, quem já compreendeu e quem já está na prática do princípio da oferta de primícia, esse já venceu o devorador. Só há uma ferramenta, só há uma arma para vencer o devorador, o destruidor, o cortador, o migrador. Qual é, pastor? A oferta de primícia. O dízimo, eu estou prestando conta do que eu já recebi. A primícia, eu estou abençoando e santificando o que eu vou receber, o que eu vou colher. E qual é a oferta que nós roubamos? Para deixar você com um entendimento mais claro, eu aprendi algo com o Senhor. Tudo que eu desejar, doar, dar, ofertar, só por desejar, só por pensar em fazer, aquilo já não me pertence mais. Se eu não executar o desejo, se eu não executar o pensamento, de alguma forma, aquilo vai sair da minha mão. Aquilo vai sair do meu governo, do meu poder. Pode prestar atenção que você vai perceber que isso também tem acontecido com você. Qual é a oferta que nós roubamos, que Malaquias está nos acusando? Em outra oportunidade, nós vamos tratar do dízimo. Hoje nós vamos tratar desta oferta. A oferta de primícia, ou a oferta sacerdotal, ou a oferta de alimento, ou a oferta de manjares. Ela tem alguns nomes e sinônimos na Escritura. Mas a oferta que Malaquias diz em que roubamos nos dízimos e nas ofertas, é esta oferta de primícia. Deus quer acabar com a maldição financeira sobre a igreja. Deus quer acabar com a maldição financeira sobre as famílias hoje. Mas os homens não compreendem. Os homens resistem. Os homens prendem o seu coração e não dá a Deus a oferta principal. Porque a oferta de primícia é a oferta que simboliza, é um ato profético de honra, de relacionamento. Primícias determina o meu nível de honra e relacionamento com Deus. Então vamos pensar um pouco sobre a oferta de primícia. Vamos analisar alguns pontos. E se você me acompanhar por alguns dias, eu tenho convicção que Deus vai transformar a sua vida financeira por um princípio tão simples. Deus não está buscando a sua maior oferta ou a quantidade das suas ofertas, muito menos Deus se move porque você fez um grande sacrifício. Deus se move pelos seus princípios. A palavra de Deus, diz Isaías, que é regra e mais regra, regra sobre regra, mandamento e mais mandamento, mandamento sobre mandamento, princípios e mais princípios, princípios sobre princípios, um pouco aqui e um pouco ali. Quando você consegue juntar, unir a mensagem, os princípios da palavra de Deus, eles começam a transformar a sua vida.
Nós conhecemos João 8,32, e é possível que ao citar a referência você já se lembre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu poderia lhe dar um prêmio se você dissesse para mim o que está escrito em João 8,31. O que está escrito em João 8,31? Se você não sabe o que está escrito em João 8,31, João 8,32 se torna uma mentira para você. Porque usar o chavão dizendo, e conhecereis a verdade vos libertará, ela não liberta. Muitos homens conhecem a verdade e não são libertos, porque há um princípio anterior a conhecer. Antes de conhecer, antes do princípio de conhecer, existe um princípio de praticar. Então João 8,31 diz, e dizia Jesus aos judeus que criam nele, se verdadeiramente fizer o que eu vos mando, opa, qual é o princípio? Fazer o que ele manda. Se verdadeiramente fizer o que eu vos mando, sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade só liberta os discípulos, não liberta os admiradores. A verdade não liberta seguidores. A verdade não liberta crentes. A verdade liberta discípulos. Mas para ser discípulo, só tem uma forma. Não é você declarar que é discípulo de Jesus. Você tem que fazer o que ele manda. Tem gente dizendo ser discípulo de Jesus e ainda ora por Maria. Tem gente dizendo ser discípulo de Jesus e ainda tem um crucifixo na parede ou no pescoço. Tem gente ainda dizendo que é discípulo de Jesus e não paga o que deve. Tem gente dizendo ser discípulo de Jesus e não conhece a Escritura. Não lê, não ora, não jejuma, não se santifica. Tem gente dizendo ser discípulo de Jesus que prostitui, adultera, são noveleiros, são prostitutos cultuais, vive na frente da mídia vendo pornografia, violência, piadas pornográficas, a mente está corrompida, os olhos estão contaminados, a língua é um veneno, vive murmurando, mentindo, trapaceando, enganando, sonegando. Como você é discípulo de Jesus? Para ser discípulo tem um princípio, fazer o que ele manda. E se eu fizer o que ele manda, a verdade que eu conhecer, ela surte efeito em mim. Então, antes de você ser liberto, é necessário você ser um discípulo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os princípios da palavra de Deus para a prosperidade financeira são ofertas e ofertas de primícias. Essas duas área é as que farão você prosperar. Você não prospera porque é dizimista. Você não prospera porque você acredita que vai prosperar. Você não prospera porque você ora muito. Orar faz bem, traz autoridade. Você não prospera porque você vai em todos os cultos. É bom cultuar, estar em comunhão. Você não prospera porque você tem muita fé em Deus que vai acontecer. Não. Você prospera com dois princípios: ofertas e ofertas de primícia. Se você praticar as ofertas, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você praticar a oferta de primícia, ela vai liberar sobre a sua vida um poder sobre a sua semente. Você vai poder colher a 30, 60, 100 por 1. Pastor, eu estou colhendo a 3 por 1, a 2 por 1. Tem gente que não está colhendo nem a 1 por 1. Por quê? Porque o princípio é a palavra. E você é a terra. A palavra é a semente. A palavra é em você. Você não é quando nós falamos assim, semeia uma oferta, semeia uma semente. Nós falamos esse chavão, mas presta atenção. Quando nós vamos levar uma oferta, quando nós oferecemos algo, de fato nós não estamos semeando.
Por quê, pastor? Porque Mateus 13 diz que a semente é a palavra. O coração é a terra. Então a palavra praticada em mim, o Pai espera o fruto. E o fruto, quando eu levo algo a Deus, quando eu estou ofertando, eu estou levando fruto. Mas a palavra que está em mim tem o poder de fazer ela produzir a 30, 60 e 100 por um. Não sei se você entendeu. A palavra é a semente. O coração é a terra. A semente produz a 30, 60 e 100 por um. Então, conforme eu obedeço a palavra de Deus, naquela área, aquele princípio que eu obedecer, o meu nível de obediência e prática desta palavra vai fazer com que eu produza fruto a 30, 60, até a 100 por um. Amém? Então, antes de você ver o resultado não vem porque você acredita na Bíblia. Porque acreditar de verdade é praticar a palavra de Deus. Acreditar não é pensamento positivo, não é uma crença que te faz tremer. Acreditar é pôr na prática o que ela diz. E sobre a sua vida financeira e sobre a minha vida financeira, ele diz: o primeiro, traga para mim. Traga também os seus dízimos. Isso é um princípio. Isso te faz prosperar. Fora disso, você vai ficar esperando que Deus abra uma porta. Você vai ficar esperando que caia uma panela de ouro na sua cabeça, que um milagre vai acontecer. Não vai acontecer, só acontece se praticar. Marcos 4:26 diz: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente ao solo. Significa que se você perguntasse para mim agora: Rinaldo, o que é o reino de Deus? Eu ia dizer: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente ao solo. Ah, não compreendi. Vou explicar. O reino de Deus é plantar para colher. No reino de Deus não se colhe sem plantar. Prosperidade só vem através de ofertas e ofertas de primícia. Uma fidelidade nesta área. Na minha prestação de conta, eu devolvo a 10ª parte de tudo que o Senhor me concedeu. Seja em fruto, seja em animais ou seja em salário. Também darei uma porção do melhor. Quanto é esta porção? Eu decido, porque eu vou dar uma porção de honra ao Senhor. Esta será a minha primícia, o primeiro fruto da minha colheita, o primeiro animal que nascer, macho, eu darei ao Senhor. Isso vai desbloquear, e isso vai trazer bênção sobre a sua vida. Amém? Um princípio e não um sentimento. Você precisa praticar um princípio e não um sentimento. Não é porque você sente que vai acontecer. Vai acontecer se você pôr na prática o princípio. E Deus tem uma recomendação: não compareça diante de Deus de mãos vazias. Há muitas formas de interpretar esse texto, mas eu gostaria de dar uma forma muito simples. Tenha sempre algo diante de Deus já depositado, para que quando você comparecer diante dele, você já tenha algo para oferecido, uma oferta. E o que Deus requer de mim? O que ele pediu na sua palavra, nada mais do que isso. Em Deuteronômio capítulo 16, versículo 16 diz: 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não aparecerão de mãos vazias perante o Senhor. 2 Samuel capítulo 24, versículo 24 também diz: mas o rei disse a Araúna: não,
Antes te comprarei pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custe nada. Comprou, pois, Davi a eira e os bois por 50 siclos de prata. Em Êxodo 25, versículo 1 em diante diz: Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis dele: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, tintas vermelho, pele de golfinhos, madeira de acácia, azeites para a luz, especiarias de óleo para a unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim me fareis. Existe algo que eu e você governamos, administramos, que Deus espera que quando Ele pedir, nós iremos devolvê-lo. Por que é que algo chegou na minha mão? Por exemplo, espero que a irmã que me deu esta caneta possa ver esta live. Ela é de Madrid, na Espanha. Ela mandou esta caneta para mim, profeticamente dizendo que eu deveria pôr na escrita o que eu tenho pregado. Por que ela comprou esta caneta? É porque ela tinha um valor, ela tinha dinheiro. Por que Deus deu a ela dinheiro? Porque um dia Ele ia ordenar que ela comprasse uma caneta e me mandasse de um outro país para um ato profético ou uma profecia para mim. Por que é que Deus te deu recursos? Por que Deus te deu bens? Por que Deus te deu ouro, prata? Porque um dia Ele vai precisar. E você é apenas o administrador. Você é apenas o mordomo. Seja atento. Quando Ele te pedir, devolva a Ele imediatamente. Vamos discernir um pouco o que significa dar voluntariamente. Deus convoca o povo para ofertar com o objetivo de edificar o primeiro tabernáculo. Quais os tipos de oferta que Deus determinou? Ele disse: para prosperar e alcançar os objetivos, você traz ouro, prata e cobre. Para o serviço do templo, você vai trazer estofa azul e púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelo de carneiro, tinta de vermelho, pelo de texugo e madeira de acácia. Para o serviço espiritual, você vai trazer azeite para a luz, especiaria para o óleo de unção e especiarias para o incenso, pedra de ônix, pedra de engaste para o éfode e para o peitoral. O sonho de Deus era habitar conosco. Aí Ele diz: e com isso que você trazer, vocês me farão um santuário, porque eu quero habitar no meio de vocês. Deus estava pensando no seu prosperar e nos seus objetivos. Deus estava pensando no seu serviço. Deus estava pensando no serviço espiritual. Deus estava pensando na comunhão dele vir morar conosco, habitar conosco. E Ele diz: se mover voluntariamente. Se mover voluntariamente não significa ter um sentimento de dar ou não dar ofertas, mas se mover dentro da realidade financeira de cada um. Voluntariamente não é se dou ou não dou, é dar dentro da minha possibilidade, dar dentro da minha capacidade. É disto que Ele estava tratando, que Ele esperava dos homens e espera que nós venhamos dar a Deus voluntariamente. Não é dar ao homem o direito de deixar de dar, ou se quer dar ou não quer dar. É dar dentro da sua medida, dentro da sua fatia. Eu estou vendo que a pastora Gisele e o pastor Cleito estão ligados. São dois fiéis discípulos
que constantemente, mensalmente, aquela Rosh Kodesh, a cada cabeça de mês, eles trazem as suas ofertas, suas primícias, seus dízimos. Quanto eles trazem, pastor? Eles trazem voluntariamente. Significa que eles trazem dentro das suas possibilidades. Eles julgam quanto é honra o que eles estão dando. Isto é uma primícia. E é isso que Deus espera de você que está me ouvindo. Que tipos de oferta eu posso trazer ao Senhor? Hoje, a moeda corrente é o real. Temos 6 moedas e 6 notas que comandam as finanças. Qual das notas você pode se mover voluntariamente para edificar, para designar os propósitos da casa do Senhor? Você vai julgar com quais delas você vai honrar ao Senhor. Se com uma, se com 2, se com 10. Você vai decidir e voluntariamente, se a sua honra é com renda, é com salário, quais delas você vai trazer. Existem promessas de Deus para o Brasil. O Brasil é o celeiro de missionários para o mundo. O Brasil é o celeiro de missionários para todas as nações do mundo. O Brasil terá um avivamento jamais visto em sua história. Essas palavras eu tenho ouvido desde que me converti. Desde os anos 90, Deus tem falado com o Brasil. Para que essas palavras proféticas se cumpram, é preciso uma unção de prosperidade na igreja. Esta unção virá em sua totalidade quando entendermos os princípios que Deus estabeleceu. E quando toda a igreja estiver honrando ao Senhor nas suas rendas, nos seus lucros, nos seus ganhos, então a igreja poderá exercitar fielmente e enviar, treinar e designar missionários, pastores, novas igrejas e alcançarmos povos não alcançados e alcançarmos territórios que ainda não há a palavra de Deus, enviando missionários, pastores. Para isso ele deixou um princípio. Homens têm orado pedindo o avivamento e que o crescimento da obra de Deus, mas não têm se movido aos princípios de como fazer esta engrenagem caminhar. Eu não estou falando de enviar dinheiro para quem está na mídia, criando seus patrimônios, fazendo seus impérios com o nome de igreja ou de ministérios. Não estou falando desses. Eu estou falando para você fielmente entregar a um sacerdote fiel. Se o seu sacerdote não é fiel e você não sabe a finalidade para onde está indo o que você está entregando, mude de sacerdote, troque de congregação, não siga um pilantra que chora na televisão pedindo oferta para pagar um programa de televisão, quando se ele vendesse uma só das suas muitas fazendas, ele pagaria 100 anos de televisão. Não dê dinheiro a pilantra, não dê dinheiro a vagabundo, não dê dinheiro a mercenário. Honra seu pastor na sua pequena congregação, lá no interior. Dê uma oferta de honra ao seu pastor. Devolva os seus dízimos ao seu sacerdote. Seja fiel aonde você serve, porque assim, cada célula, cada órgão do corpo de Cristo vai ser operante e nós vamos ser edificantes, fazendo a vontade de Deus. Deus espera e conta com aquilo que Ele colocou na sua mão. O que é primícia? Primícia é o princípio da prosperidade bíblica. O primeiro exemplo de entrega, de oferta, de primícia foi o próprio Deus. É mesmo? Sim. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você não saiba, mas Jesus é o primogênito Filho de Deus. Ele é o primeiro. Depois ele se tornou
ou aliás, ele era o unigênito, aí ele se torna o primogênito. Mas para ele ser o primogênito, para que ele tivesse muitos irmãos e o pai tivesse muitos filhos, ele deu o primeiro filho. Mas Deus deu o primeiro filho a quem? Deu a primícia a quem? Deus deu uma oferta a Ele mesmo em favor de nós. Hoje nós damos o primeiro, as primícias, a Deus em favor de nós. Este é um princípio que, se você entender, ele vai te multiplicar. Ele vai multiplicar cada área da sua vida que você honrar o Senhor com o primeiro. Por quê? Porque Deus tinha um sonho. Ele tinha um filho unigênito. Ele era o primeiro. Ele deu. E hoje o Pai tem muitos filhos. Nós somos muitos irmãos. Por quê? Porque aquele grão de trigo, quando foi posto na terra, o poder da multiplicação saiu de dentro dele e foi gerando outros e gerando outros. Este é o poder da semente. Dentro de cada semente tem mais uma planta que tem várias sementes. E dentro de cada semente tem outra planta com sementes. E dentro da outra semente, outra planta com outra semente. E outra planta com outra semente. Este é o poder da semeadura. Mas se você guardar a semente, se você não colocar a semente no solo, vai ficar ela só. Mas se você colocar ela no solo, de dentro dela vai fluir outra planta, com dezenas, com centenas, com milhares de sementes, que você poderá pegar outras sementes e colocar na terra, e vai surgir dentro dela outra planta, com outras sementes, com dezenas, com centenas, com milhares de sementes. Este é o poder. Por isso Jesus, sabendo disso, Deus sabendo disso, deu o seu filho unigênito, porque ele desejava muitos filhos. E ao morrer, ao ser sepultado, ao ser plantado aqui nesse solo, ao sair, ele mesmo disse: quando eu for crucificado, eu vou atrair muitos a mim. Então, a partir daquele dia, começou a nascer filhos para Deus, homens se voltando para Deus. E hoje nós temos um Deus que tem muitos filhos. Se você quer multiplicar o que é seu, você precisa usar esse princípio. Eu preciso devolver o primeiro para que ele se multiplique, multiplique, multiplique. Se a primícia é santa, a massa é santa. Pense comigo, a humanidade era uma massa, a humanidade toda, os homens, eram pão. Deus veio e tirou uma porção da massa e ofertou. Esta porção é a primícia. Cristo era a primícia. E ao ser tirado Cristo, toda a massa agora é santa. Pois que se a primícia for santa, toda a massa é santa. Quando você recebe o seu salário e você tira uma porção do seu salário e dá a Deus em honra, o restante é santificado. Quando você tira o dízimo e devolve a Deus, Deus promete guardar o que é seu. O dízimo é a prestação de conta do que eu recebi. A primícia é uma porção que eu vou dar pelaquilo que eu vou receber. E quando eu receber, ele já está abençoado, já está santificado. Por quê? Porque se o primeiro for santo, toda a massa é. A oferta de primícia santifica até o seu dízimo. A raiz é santa, os ramos o são.
Isso está em Romanos 11:16. Se as primícias são santas, a massa é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Então eu faço uma dedução que eu aprendi com um rabino. Ele diz: se a primícia for santa, a massa é. Se a massa for santa, a semente é. Se a semente for santa, a planta é. Se a planta for santa, a terra é. Se a terra for santa, ela abençoa o homem. A terra vai produzir bom fruto em seu favor. Mas se tivermos culpa, Deus disse a Adão: por tua culpa, a terra agora vai produzir espinhos e abrolhos. Ei, conforme você se comporta honrando a Deus, a terra corresponde. E não há nada que você usufrua sobre a terra que não saiu da terra. Então é bom que você seja amigo da terra. Como? A Bíblia diz que Ezequias, o rei Ezequias, era amigo da terra. Se você for amigo da terra, a terra vai trabalhar em seu favor, vai produzir em seu favor. Não vai produzir espinho nem abrolhos, vai produzir o bom fruto, o fruto desejado, um alimento desejado. Nós temos em João capítulo 15, versículo 1, Jesus vai contar dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta. E toda vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim vós também, se não permanecerdes em mim. Ele declara: eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Me diga, pastor, como é que eu posso declarar que estou em Jesus? Quando eu obedeço a sua palavra. A palavra só pode estar em mim se ela for praticada. Ela não está em mim porque ela foi uma informação. Quando eu apoio na prática, ela está em mim, ela passa a fazer parte de mim, porque eu procedo conforme a palavra me faz proceder conforme o seu desejo, então eu estou nele, ele está em mim. Agora o que eu faço dá bom fruto. Se você não tem a palavra, nós fazemos o mesmo exercício. Quem tem a palavra, frutos bons. Quem não tem a palavra, frutos maus, espinhos e abrolhos. É disso que eu queria que você entendesse. Porque você é a terra. Se a palavra está em você implantada na prática, tudo que você fizer vai produzir frutos bons. Mas se você pratica fora da palavra, você vai produzir espinhos e abrolhos. Queria tanto que você entendesse isso. Resultado do princípio. João 15:11 diz: tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Deus quer que você tenha uma bênção plena, completa. Vamos ver mais princípios da palavra de Deus sobre primícia. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Opa! Aqui nós temos que entender bem as palavras, porque o sábio Salomão não estava jogando palavra ao vento. Ele disse algo e na palavra tem o seu sentido. O texto começa dizendo: honra ao Senhor. Existem muitas pessoas que recebem o seu salário e ele primeiro vai honrar o seu nome, vai honrar o credor, o fornecedor. Se sobrar, ele vai honrar a Deus. Isso é perigoso. Se Deus não for primeiro na sua vida, jamais você será cabeça. Se Deus não for primeiro na sua vida, jamais você estará por cima.
Se Deus não for primeiro na sua vida, jamais você vai prosperar. Por quê? Porque quando Deus for o cabeça, for o primeiro, então todo o corpo poderá ter honra. Mas se a cabeça não estiver em primeiro, o corpo jamais estará honrado. Então deixe de honrar o seu nome. Vá no credor e peça perdão, porque naquele mês você não vai conseguir honrar a parcela total. E ele vai perguntar por quê? Isso porque primeiro eu fui honrar a Deus. Eu tirei minha oferta de primícia e tirei o meu dízimo. E eu preciso comer e sobreviver. Por isso este mês eu estou dando menos e te peço perdão porque não administrei corretamente. Mas você está honrando a Deus e Deus lhe dará, vai multiplicar, vai fazer crescer, vai dar bom fruto, você vai honrar o seu credor também. Mas primeiro você precisa honrar a Deus. Entrou alguém aí que é modelo e exemplo, se você quiser falar com ela, como ela faz. Rose Moraes. A Rose, desde que aprendeu a ofertar, a dizimar, a primiciar, há um desespero nela de não gastar nenhum real antes que ela separe e devolva o que é do Senhor. E eu sei o quanto Deus tem abençoado a Rose e ainda vai abençoar. A Rose será dona de muitas riquezas, porque tem um coração aberto para servir ao Senhor. Deus te abençoe, Rose, por esse princípio. E todos aqueles que têm esse sentimento. Honre ao Senhor. Honrar com o quê, bispo? Honre com a primícia de toda a tua renda. Tua renda é fruto? Traz os primeiros frutos. Tua renda é cria de animais? Traga o primeiro animal macho que abrir o ventre. Pastor, eu não tenho produção de grãos e nem de animais. A tua renda é salário? É financeiro? Traga a primeira porção da sua renda. Honre ao Senhor com a primeira porção da sua renda. Não é quantidade, é você que julga o que é honroso. Eu estou tentando liberar sobre a sua vida uma oportunidade de você prosperar. Muitos perguntam, pastor, ora por mim, eu queria prosperar como o Senhor, eu queria ganhar como o Senhor ganha, eu queria que acontecesse comigo como acontece com o Senhor. Não é por oração, meu filho, é por princípio praticado. Pratique o princípio. O que é um princípio? Algo que é considerado como prioridade desde a sua origem. Eu nem recebi a renda ainda, mas eu já tenho uma prioridade. Quando a renda chegar, a primeira e a melhor porção eu vou dar a Jesus. Isso é um princípio. O dicionário vai definir princípio como o primeiro momento da existência de algo ou de uma ação de processo, o começo, o início. O dicionário vai dizer que princípio, o que serve de base a alguma coisa, a causa primária, a raiz, a razão. Princípios são um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou uma instituição. A conceituação dos princípios estão relacionada ao começo, ao início de algo. São os pontos considerados iniciais para um determinado assunto ou questão. O termo tem origem no latim principium, que significa origem, causa próxima ou início. E os princípios é algo que é considerado como prioridade desde a sua origem, desde a sua concepção. Eu vou para o trabalho, vou fechar o meu ciclo mensal, eu já tenho no meu coração um princípio, uma origem, algo determinado. Vou honrar ao Senhor com o primeiro, porque quando eu fizer isso, vai ser liberado sobre mim uma bênção. Primícia, a oferta das primícias, era uma dádiva da primeira e melhor parte da colheita, o que deixava entendido que todo o sustento de Israel provinha de Deus. Vou repetir, primícia era uma oferta, era uma dádiva da primeira
e da melhor parte da colheita. O que deixava, o que profetizava, o que deixava entendido que quando eu dou o primeiro para Deus, eu estou reconhecendo que todo sustento é provindo de Deus. Quando se originou as ofertas de primícias? Em Gênesis capítulo 5, nós vamos conhecer duas personagens trazendo algo ao Senhor como oferta. Diz o texto de Gênesis 5:1: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e tendo dado à luz a Caim, disse: Alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar à luz a um filho, a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta. Esta palavra oferta é mishá. Ele trouxe uma oferta ao Senhor. Abel trouxe também dos primogênitos. Esta palavra é bacorvá ou bacor, que traduzido lá na frente vai ser bicorim ou bacur. Ele trouxe o primeiro das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, para a sua mishá bicur, para a sua oferta de primícia. Mas para Caim, para a sua oferta, olha, aqui não é oferta de primícia. Caim trouxe uma oferta, tinha seu valor, mas a de Abel era superior. E diz o texto que Deus não atentou para a oferta de Caim, pelo que se irou Caim fortemente contra o seu irmão, e decaiu o seu semblante. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tiraste, Caim? Por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procedesse bem, Caim, se você tivesse trazido nos princípios que o seu irmão trouxe, você também seria aceito, Caim. Mas você trouxe de qualquer maneira. Eu lhe pedi, Caim, que você trouxesse a oferta primária, o primeiro, o melhor, o superior em qualidade, o superior. Você trouxe uma coisa comum. Se você tivesse procedido corretamente, Caim, eu também tinha aceito. Então nós podemos perceber que Deus recebeu as duas ofertas. Mas a atenção de Deus foi para a oferta de Abel e não para a oferta de Caim. Existe uma explicação. Essa atenção de Deus para a oferta de Abel tem a ver com o princípio praticado. Abel foi criterioso. Ele pegou o primeiro cordeiro nascido de uma ovelha e levou ao Senhor. Ele teve o cuidado da prática pelo princípio. E é isso que eu queria despertar em você, que você entendesse que há princípios de como proceder. Pastor, o que é princípio mesmo? É algo que é considerado como prioridade desde a sua origem. Antes de ter, eu já determinei o melhor, o primeiro, o superior, o mais valoroso, o que é mais excelente, eu vou dar ao Senhor. Isso vai produzir um poder de bênção sobre a sua vida. Caim trouxe uma oferta que no hebraico é mishná, significa presente, tributo, oferta, dádiva, oblação, sacrifício ou oferta de cereais, que era e é uma oferta. Ela se tornou insignificante porque Abel oferece uma superior. Então, Malaquias diz, olha, quando você tem o bom e você vem e oferece o inferior, porventura, se você fizer isso ao governador, ele aceitaria? Se você fizesse isso ao rei, ele receberia? É claro que não. Então eu estou te dando um exemplo, uma lição. Sempre oferte com excelência. E das maiores excelências de uma oferta não é a quantidade.
Uma das maiores excelências de uma oferta é se ela é primeiro. Se é a primeira parte, não é a quantidade, é a excelência da oferta. Acredito que você esteja me entendendo. Deus não vai se impressionar com quanto você vai dar. Deus vai se impressionar como você foi criterioso na escolha do que dá. Deus não tem falta de nada. E lembre-se, oferta sempre a gente dá para quem tem mais. Não se dá oferta para quem tem menos. Para quem tem menos você faz um ato de justiça, você dá uma esmola. Oferta eu dou para quem tem mais. Para quem eu considero ser superior a mim. E se Deus é superior a você, se você reconhece que tudo depende dele, então você vai oferecer o melhor. O melhor está no critério do que você vai dar. Não é na quantidade. Deus quer o primeiro. Pastor, eu recebo apenas um salário mínimo. Você vai julgar uma quantia de quanto você vai dar. Você vai dar com excelência. Antes de você ir honrar o seu nome, e antes de você honrar o credor, você vai honrar o Criador. Isso vai liberar um poder sobre a sua vida. As coisas vão começar a acontecer com facilidade. A terra vai produzir frutos bons. Vai parar de produzir espinhos e abrolhos. Abel trouxe uma oferta. E no hebraico a oferta de Abel era Bacorá. Ou Bacorá. Significa direito de primogênito. Primogenitura. Direito do primeiro filho. Esta palavra Bacorá origina-se da palavra Bacor, e a palavra Bacor significa nascer primeiro, carregar os primeiros frutos cedo, ser feito primícia. Bacor origina-se da palavra Bicur, significa primeiro fruto. Bicur significa primícias das colheitas e das frutas maduras. Eram colhidos e oferecidos a Deus de acordo com o ritual de Pentecoste. Bicur, o pão feito dos grãos novos de trigos oferecidos em Pentecostes. Bicur, o dia das primícias, ou Pentecostes. Vamos seguir. Devemos considerar as primícias. Devemos considerar esta oferta. Mishá, Bicur. Romanos 13:7 diz: dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Opa! Honra, honra. Tributar, prestar homenagem, honrar a Deus. Portanto, a oferta de primícias é uma forma de honrar a Deus pela colheita alcançada. Vou repetir. Tributar, prestar homenagem, honrar a Deus. Então, portanto, a oferta de primícia é uma forma de honrar a Deus pela colheita alcançada, pelo objetivo alcançado, pelo resultado alcançado, pelo lucro alcançado. Eu vou honrar a Deus como uma oferta de primícia. A quem devemos entregar as primícias e onde? De acordo com Neemias, as primícias deverão ser trazidas para a casa do Senhor. Em Neemias 10:35, que também traríamos as primícias da nossa terra, as primícias de todos os frutos de todas as árvores de ano em ano à casa do Senhor. Na casa do Senhor há alguém habilitado para receber e ser o representante do Senhor na sua casa. Quem é o representante do Senhor na sua casa? Ezequiel 44:30. Igualmente, as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão para os sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para fazer repousar uma bênção sobre a vossa casa.
A quem devemos entregar as primícias? Ao pastor que cuida da sua alma, ao pastor que cuida da sua família. Aqui nós temos 3 pontos de culto em Primavera. Em uma delas, eu sou o pastor. Na outra, é a pastora Jandira. No outro, é o pastor Albervan. Lá na pastora Jandira, as pessoas levam as primícias lá. É lá que elas recebem o cuidado, a visita, a oração, o abraço. Lá é que eles choram juntos. Lá é que eles comunicam as suas necessidades. Então quem congrega com a pastora Jandira, devolve as suas primícias, honra ao Senhor, entregando as suas primícias ao seu representante, a pastora da congregação. Aqui, no endereço em que eu sou o pastor, é a mim que eles trazem as ofertas de primícia. E eu quero mandar um abraço ao meu pastor que está nos ouvindo. A ele eu dou todas as primícias com fidelidade daquilo que o Senhor tem me alcançado. Ao seu sacerdote você dará a oferta de primícia e faça uma exigência. Peça que ele ore por você, porque quando ele orar por você, ele vai liberar uma bênção sobre a sua casa. Há uma bênção específica que só é liberada na sua vida através da prática da oferta de primícias. Que Deus abençoe. O pastor Davi está dizendo que está no aeroporto em Brasília. Que Deus te abençoe. Não sei para onde o senhor está indo, mas que Deus abençoe e use o senhor por onde o senhor passar como um profeta de Deus. Há uma bênção de Deus que só é liberada se você honrar a Deus através da pessoa do seu pastor. Quando você dá esta oferta, ele libera uma bênção. Pastor, que bênção é esta? Eu vou lhe ensinar daqui a pouquinho. Qual é a bênção liberada quando eu oferto? Qual é esta bênção que vai cair sobre a minha casa? É a bênção da honra. A bênção da honra. E o que é honra? Honra é primazia, honra é distinção, honra é apreço, honra é dignidade, honra é valor, honra é peso. Quando você honra a Deus, devolvendo o melhor, o mais excelente, o primeiro ao homem de Deus, aonde Deus determinou que você entregasse, ele vai colocar você, assim como você considerar o seu sacerdote em valor, Deus vai fazer com que considerem você e a sua casa em valor. Assim como você der ao seu pastor, ao seu sacerdote distinção, Deus fará com que os homens deem distinção a você e a sua casa. Aí, assim como você der apreço ao seu sacerdote, Deus fará com que os homens dêem apreço a você e a sua casa. Assim como você der dignidade ao seu sacerdote, Deus fará com que os homens deem dignidade a você e a sua casa, porque ele diz: aos que me honrarem, eu honrarei. Provérbios 8,17 diz que nós devemos dar ao Senhor, buscar ao Senhor na primeira hora do nosso dia. Nós devemos buscar ao Senhor, porque aos que me honram, eu honrarei. Se você honrar ao Senhor com o seu primeiro, Deus vai liberar a honra sobre a sua vida. Mas esta honra é feita àquele que Deus autorizou a receber de nós. Isso está em Hebreus 7, que o maior abençoa o menor. O meu pastor é maior do que eu. Existem coisas que Deus só vai falar comigo através do meu pastor. Se não for através dele, Deus não falará comigo. Existe hierarquia. Se você está fazendo negócios e você tem filhos, enquanto seus filhos forem herdeiros, o negócio é fechado com você, não se fala com seu filho. Existe algo que só vem de Deus através da vida do meu pastor. Quanto mais eu tiver ele em distinção, em honra, em apreço, em dignidade, em valor, em peso, assim virá sobre a minha vida. Eu não posso reclamar de nada. Eu tenho a vida que eu escolhi viver.
Está em Jeremias 4,18, o meu caminhar e o meu proceder me trouxeram todas estas coisas. Se está doída, se está pesada, se está amarga, se está difícil, foi o meu caminhar e foi o meu proceder. Mas se eu estou tendo prosperidade, se eu estou bem, se eu tenho saúde, se eu tenho paz, se eu tenho alegria, se tudo vai bem, também foi o meu caminhar e o meu proceder. Porque é o princípio da palavra de Deus que determina o resultado da nossa vida. E eu queria muito que você entendesse esse princípio. Em Números 18, versículo 12 e 3 diz: todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias, que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxeres ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa, comerão. Deus está tratando com Arão e dizendo a ele que de todas as ofertas que vierem ao tabernáculo, seria do sacerdote. No livro de Números, Deus chama Arão e passa para ele direções acerca da sua função sacerdotal e deixa bem claro que as primícias seriam direcionadas a ele. Os dízimos suprem a necessidade dos levitas, dos que servem na casa de Deus. E os levitas dão dízimo ao sacerdote, mas a primícia é dada direta ao sacerdote. Não é uma oferta que se dá à igreja, nem uma oferta que se dá à levita, aos servidores da casa. A primícia é dada ao sacerdote. Todo homem precisa ter um sacerdote sobre a sua vida. Se eu não obedecer o pastor Davi nas suas determinações coerentes com a palavra de Deus sobre mim, digo aos que seguem a mim, não me sigam. Se eu não obedecer o meu pastor segundo os princípios da palavra de Deus, não me sigam. Todo homem deve ter uma autoridade sobre ele para dizer: pare, não faça, ou faça. Todo homem tem que ter um sacerdote sobre si, e todo homem deve honrar o sacerdote que está sobre si, porque ao fazer assim, você está honrando a Deus. Deuteronômio 18, do 3 ao 5 diz: este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo todos que oferecerem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dá-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias das tosquias das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista e sirva no nome do Senhor, ele e os seus filhos, todos os dias. Por isso hoje devemos entregar as primícias para o pastor titular sobre a nossa vida, pois ele é o sacerdote em exercício que Deus levantou, que Deus escolheu para nos ministrar. Tem muita gente escolhendo o seu pastor, por isso não está com um hoje, com outro amanhã. Não, permita que Deus escolha o seu sacerdote. Seja leal, seja fiel, faça chuva, faça sol. Você tem que permanecer aonde Deus te chamou para servir. E ali, com lágrima ou sem lágrima, com alegria ou sem alegria, honre ao Senhor. Não feche o seu coração, não feche suas mãos, porque o princípio da bênção está em dar o primeiro para Deus na pessoa do seu sacerdote. Dê com lágrimas, mas você vai colher com alegria. Dê com tristeza, mas você vai colher com alegria. Dê com dor, mas você vai colher com alegria. Por causa do princípio, Deus elegeu um homem para ser o meu pastor. E quem correr é frouxo, e quem mudar é frouxo, e os frouxos não recebem nada do Senhor, disse Tiago. Pastor, não diz frouxo, diz sim, a mesma palavra, para aquele que fica titubeando, para o duvidoso, para o medroso, para o covarde. Eu nunca deixei de praticar esses princípios desde que me converti, independente de eu estar satisfeito ou não. Se eu estou contente, eu primicio e eu dizimo. Se eu estou triste, eu primicio e eu dizimo. Se vai tudo bem, eu primicio e dizimo. Se eu estou em prova, se eu estou em luta, se eu estou em escassez, eu primicio e eu dizimo. Porque se eu falhar nesse princípio, não posso gerar o poder que vai me prosperar.
Você precisa entender isso. Primícia é uma oferta poderosa. Resultados da entrega da oferta de primícia. A primícia santifica o dízimo. Isso mesmo. Veja a grande revelação desta oferta. Muitas pessoas são fiéis com seus dízimos e ofertas, mas não conseguem alcançar vitória em suas vidas financeiras. Veja o que diz o livro de Romanos 11:16. Se as primícias são santas, também a vossa massa é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Ei, suponhamos que isso aqui seja o meu salário. Quando eu recebo o meu salário, não é dizimando que eu santifico o meu salário. Antes de eu receber o meu salário, eu vou trabalhar por este valor. Antes de eu começar a trabalhar, antes de eu começar o ciclo, eu vou entregar o primeiro do Senhor. Para que, quando eu receber o meu salário, a minha primícia já está com o Senhor. E se a primícia for santa, toda a massa é. Como eu gostaria que você entendesse isso. Então quando eu dou a primícia, eu estou santificando o que eu vou receber. Exatamente. E quando eu receber, aí você dizima. E o que sobrar, você administra. 30% é pão, 30% é semente, 30% é sementeira. O que eu posso fazer com o meu dinheiro? Administre bem para você viver dentro da sua medida com fidelidade. E quando você administrar com fidelidade, Deus vai confiar a você uma segunda medida. E Ele vai aumentar. Ele vai confiar outros talentos a você. Não importa se você ganha um salário mínimo ou se você ganha R$1 milhão. Você precisa viver dentro da sua medida e com fidelidade, honrando ao Senhor em primeiro lugar. Não importa o quanto você receba. Não importa quanto você produz. Não importa quanto você cria. Se você não honrar o Senhor em primeiro lugar. E olha que esse princípio está lá desde o início. Deus já estava mostrando. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Quem não dá primícia, nunca buscou o reino de Deus em primeiro lugar. Porque se você busca em oração, você está buscando os seus interesses em primeiro lugar. Se você buscou de outra forma o reino de Deus em primeiro lugar, você buscou os seus interesses. Porque a prova que você não tem, que você busca em primeiro lugar o reino de Deus e não os seus interesses, é levando a primícia ao Senhor. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Depois que você levar o seu primeiro, agora você vai levar a sua oração, você vai levar o seu jejum, sua meditação na palavra, sua vida de santificação, sua vida de purificação, sua vida de separação ao Senhor, seu evangelismo, sua pregação, seu seminário, seu ensino, seu apostolado, seu profético. Aí sim vai ter valor. Antes disso não tem valor. Por quê? Porque não é santo. Você está levando, mas não é santo. Você só pode levar o que for santo ao Senhor. E só tem uma maneira de santificar, é levando o primeiro ao Senhor. Veja o que diz Romanos 11:16. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Os nossos dízimos e nossas ofertas representam a raiz de toda a árvore financeira da nossa vida. Quando entregamos as primícias, os nossos dízimos são santificados e, por consequência, todos os ramos também. Por isso, não perca essa oportunidade de mudar a sua história, da sua vida financeira, através da revelação desta palavra. Por quê? Porque se eu já entreguei a primícia, agora todo o meu salário é santo. Agora, quando eu entregar, o dízimo também é santo. Eu vou levar um dízimo santo ao Senhor. Porque se você não primiciou, quando você entregar a sua primícia, o seu dízimo está contaminado. E existem pessoas dizimando, existem pessoas ofertando e não muda a sua história. Não existem ministérios que não mudam, existem vidas financeiras de pessoas que não mudam. Por quê? Porque eles dizimam, mas não dizimam um dízimo santo. Eles levam um dízimo contaminado, um dízimo que está misturado, um dízimo que Deus não recebe. Deus só recebe o que é santo. Então, antes de eu levar o meu dízimo, eu vou levar a minha primícia. Por quê?
Porque se a primícia for santa, toda a massa é. Existe uma multiplicação através da obediência. A obediência aos princípios gera uma multiplicação financeira na nossa vida. E em todas as outras áreas também. Em 2 Crônica, capítulo 31, versículo 5 diz: logo que esta ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias de trigo, mosto, azeite, mel e todo o produto do campo. Também trouxeram em abundância o dízimo de Deus. Pastor, prova para mim que o dízimo é segundo. Está em 2 Crônica 31, 5. Logo que esta ordem foi divulgada, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias de trigo, mosto, cevada, mel e todo o produto do campo. Também trouxeram em abundância dízimos de tudo. Ezequias começa em Israel uma grande restauração de culto ao Senhor. Ele repara a casa de Deus, leva os sacerdotes e levitas a se consagrarem e começa a colocar em prática a lei do Senhor. E o rei agora pede para todo o povo trazer as primícias. E o povo responde imediatamente à direção do rei. Agora veja o resultado desta obediência. 2 Crônica 31, 9. Perguntou a Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, respondeu-lhes: desde que o povo começou a trazer suas ofertas de primícia à casa do Senhor, tem havido o que comer e de que se fartar, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobrou esta grande quantidade. Eita, glória a Deus! Ei, quando é que você vai prosperar? Se não sobra nada. Quando é que você vai prosperar? Se tudo que você come não dá para pagar a despesa. Deus está dizendo, quando eles trouxeram a primícia, eles comeram com fartura, estavam satisfeitos e ainda sobrou uma grande quantidade. Ah, você devia dar um glória a Deus por essa palavra. Pena que eu não posso gastar mais tempo, mas eu vou encerrar e que você guarde isso no seu coração. A primícia santifica a minha colheita. Quando eu recebo a minha colheita, eu presto conta a Deus devolvendo os dízimos. E Ele promete que quando eu trouxer o dízimo, a primícia de tudo, haverá multiplicação, haverá abundância, haverá acréscimo, haverá prosperidade. Espero que você tenha entendido esta palavra. A multiplicação financeira vem através da obediência. Você pode orar o quanto você quiser, você não vai aumentar seu dinheiro. Você pode jejuar o tanto que for, que não vai abrir porta de prosperidade. Não estou dizendo nem negando a oração, nem o jejum. É junto, a oração e o jejum faz parte da ativação da autoridade, da unção sobre a minha vida. Mas é a obediência aos princípios em cada área que faz aquilo prosperar. E prosperidade financeira só vem através da obediência a princípios. Houve uma grande multiplicação quando o povo obedeceu. E o que sobrou deu para distribuir em muitos outros lugares. A base de tudo isso está em praticar os princípios da palavra de Deus. E um dos principais princípios da palavra de Deus é a primícia. É dar o primeiro em excelência, em honra a Deus. Não depende da quantidade. A bênção de Deus vai repousar sobre a sua casa. Ezequiel 44:30. As primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. As primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar uma bênção sobre a vossa casa. Há uma bênção de Deus para a sua casa. Procure o seu sacerdote. Se você até hoje não foi um primiciador, diga: eu quero que você ore por mim. Eu quero me arrepender diante de Deus e pedir perdão, porque eu negligenciei esse princípio. Mas faça um compromisso com Deus. A partir de hoje, vou honrar a Deus com o primeiro. Vou honrar a Deus com a primícia de tudo. E prepare-se para viver um tempo novo na sua vida financeira. Que Deus te abençoe. Em breve nós voltamos. Este assunto é muito longo, temos muitas outras ministrações. Nós temos
49 mensagens escritas que falamos de princípio, de dízimos, ofertas, primícias, votos, santificação, consagração, dedicação, tudo na área financeira. Nós damos a origem, o dever e o benefício de cada uma delas. Estamos à sua disposição para lhe servir. Esta mensagem também será postada no canal no YouTube, Bispo Rinaldo Job. Se você quiser revê-la ou quiser passar para alguém, que Deus te abençoe. Um grande abraço ao pastor Edneu Bomediano. Deus abençoe. Em junho eu vou estar em Camboriú com o pastor Pedro Medina e espero que eu possa encontrar o pastor Edneu e dar um abraço. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Até a próxima.